Oi, 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 paz do Senhor. Voltando aqui para mais um tema da série Relacionamento. Hoje vou falar sobre comunicação. Por que devemos nos comunicar? Porque a comunicação entre os cônjuges, entre ambos, entre o casal, é importante. Há muitos motivos pelo qual nós devemos nos comunicar. Porque nós seres humanos, nós chegamos a, ao entendimento, a um veredito, a um acordo, a um entendimento através de uma conversa. Claro que existem várias formas de comunicação. Sabe, por muitas vezes, nós estamos casados, eu com meu esposo já vai fazer 16 anos. Então tem coisas que eu não preciso falar, ele não precisa falar, simplesmente um olhar a gente entende o que o outro quer dizer. E na verdade a gente já tem isso desde o início. Certas coisas, simplesmente de olhar, ou um sorriso, ou um aceno, a gente já entende o que o outro quer falar. Mas tem coisas que é preciso sim sentar, esclarecer, para que haja um entendimento. Porque assim como um olhar, um aceno, ou alguma atitude pode esclarecer algo, também ela pode confundir e pode trazer sérios problemas, porque quando não há comunicação, quando não há essa, digamos assim, essa chave, é bem possível que esse relacionamento ou ele não dure muito tempo, ou seja carregado de problemas. Porque às vezes nós mesmos fazemos coisas ou falamos coisas, agimos de certas formas que não passa aquilo que realmente, a mensagem que nós gostaríamos que passasse. Porque nós não temos o poder de captar o que está na mente do outro. E a minha percepção talvez não seja a mesma da outra pessoa. Talvez, até mesmo falando sobre algo, a outra pessoa às vezes entende de outra forma. Então precisa ser explicado da maneira que a outra pessoa entenda. Por que isso é importante? Porque quando você senta, você conversa, há entendimento. Já teve situações que meu marido falou certas coisas ou agiu de certa forma e eu fiquei olhando, pensando, mas por que disso? Quando ficamos sós, eu disse assim, por que você agiu em tal situação assim, 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 assim? Por que aconteceu isso? O que você quis dizer com isso, coisa e tal? A questão não é você chegar, não, mas você fez isso comigo, fez aquilo, ou se emburrar, ou e guardar dentro do coração aquilo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo. Quando você expõe o que você está sentindo de forma clara, que outra pessoa possa entender o que você está se referindo, você deixa uma clareza que não vai ficar espaço para mágoa, para ressentimento, para brigas, contendas, discórdias. Porque, queridos, o único que ganha com isso é Satanás. Porque ele é o pai da mentira, ele é o rei do engano, ele que quer ver os casais destruídos.
Porque Satanás, ele odeia a família. Família está no coração de Deus. Ela não é um projeto falido. Ela é um projeto que Deus colocou na terra. Porque uma família bem estruturada, os filhos são filhos saudáveis. E eu não estou falando aqui de simplesmente do físico. Eu estou falando do emocional, eu estou falando de tudo. O casal que tem esse entendimento, os filhos, eles têm alegria, eles têm satisfação em tudo que fazem. Por quê? Porque eles veem que os pais estão dando exemplo de se comunicar, de ter a compreensão e a maturidade para expressar o que sentem. Por muitas vezes, os nossos olhos, eles podem nos enganar. O inimigo, por muitas vezes, ele coloca setas, ciladas, que aparentemente é aquilo que nós vimos. Já aconteceu, não só uma vez, mas várias vezes, comigo e com meu esposo, de eu estar num cômodo e ele estar no outro. E a gente está conversando sobre algo, e de repente eu ouvi falar alguma coisa, e eu disse, por que você falou isso? Mas eu falei o quê? Não, você falou isso. Não, não falei. O inimigo, ele tende a distorcer o que chega no nosso ouvido. Isso não é brincadeira, queridos, isso é verdade, isso realmente acontece. Também coisas, já aconteceu de eu estar falando com ele e chamar ele para fazer alguma coisa, eu estar na área de serviço e chamar ele. E eu vi ele vir na porta como se fosse um vulto. Veio, eu vi e depois não vi mais. Eu falei, por que você não parou para me escutar já que você veio na porta? Não, mas eu não fui na porta. Não, você veio. Não, eu não fui. E ficou naquilo. Só que a gente ficou meio chateado um com o outro, porque ele dizia que estava falando a verdade, eu também dizia que estava falando a verdade. E realmente, nenhum dos dois estava mentindo. Mas assim, quando isso se repetiu mais vezes, aí nós percebemos que isso era espiritual. Porque tem coisas que fogem do terreno, que foge do que nós podemos ver e apalpar. O mundo espiritual, ele trabalha de uma forma tão cruel, que por muitas vezes acaba destruindo tudo. Porque as pessoas, elas se deixam cegar por Satanás e não conseguem ver uma saída. Queridos, quem fala aqui é quem já lidou de todas as formas contra o reino das trevas. Então, escuta com atenção. Toda vez que acontecer algo que nenhum dos dois explica, vai para o joelho os dois. Peçam perdão um para o outro e vão orar. Deus vai trazer às claras tudo o que está nas trevas. Deus vai revelar o que está oculto, escondido. Não briga contra quem não tem culpa. É isso que o inimigo quer. Ele semeia a dúvida, ele semeia a contenda, a discórdia e ele fica assistindo. E tem muitos casais que não precisam muita coisa, né? Aí tem alguns ainda que dizem assim, eu não levo desaforo. Eu não tô aqui falando para você abaixar a cabeça e deixar o outro pisar em cima, isso não. Não é essa a questão é de ver o que tá certo e o que tá errado. O que tá dentro do padrão físico aqui e o que foge ao teu entendimento. Ah, mas isso não existe. Existe. Enquanto você acredita que o mundo espiritual não existe, ele continua agindo livremente na tua vida, na tua casa, na tua família. Você precisa sim acreditar.
Eu acho muito interessante uma parte de uma pregação de um pastor, não vou citar nome aqui, mas acho que todo mundo sabe quem é. Eu gostava muito de ouvir ele pregar, porque eu achava interessante as colocações dele. Então ele dizia assim que pessoas que falam assim, eu não acredito em Satanás. Aí você chega lá no inferno e fala pra ele, eu não acreditava em você, por que eu tô aqui? Aí ele olha pra ele e diz, mas eu acreditava em você. O mundo espiritual, ele existe. É real. Porque entenda uma coisa, você não é um corpo que tem um espírito e tem uma alma, não. Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Esse espírito, quando você morrer, ele vai voltar para Deus, porque o espírito pertence a Deus. Mas a tua alma é você quem decide para onde ela vai. O teu corpo, quando você morre, ele tomba por terra. Do pó veio e ao pó ele vai voltar. Mas essa alma é a que você vai ter que dar conta, se é o céu ou se é o inferno. Então para de brigar com a sombra. Para de brigar com quem é teu aliado. O teu inimigo, ele não é de carne e osso. O teu inimigo é espiritual. E como você luta com esse inimigo invisível que você não consegue ver? Só tem um jeito: jejum e oração. Quando você decide colocar o teu casamento nas mãos de Deus, entrar na batalha contra o inferno, contra Satanás, em defesa do teu casamento, da tua família, Deus, ele toma a frente dessa batalha. Porque Deus, ele ama a família. Deus tem um apreço pela família, queridos, que você não faz ideia. E quando você se propõe a lutar pelos teus, Deus, ele se alegra. É necessário para que haja entendimento. Quando você não tem certeza de algo, você precisa parar e ouvir o que o outro tem para falar. E depois você dizer, não, mas a minha versão é essa. Você está dizendo que você não fez, mas eu estou dizendo que eu vi você fazer. Então, tem alguma coisa errada. Nem todo mundo tem uma câmera em casa para ver o que aconteceu. Por A mais B, na dúvida, dobra teu joelho. Nunca é demais orar. Apresenta para Deus, fala, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Já teve muitas vezes, queridos, que eu não entendi o que estava acontecendo e eu apresentava para Deus. Falava assim, Deus, revela o que está em oculto. E às vezes na mesma hora, às vezes no final da campanha, ou às vezes nem precisava fazer campanha, às vezes orava de madrugada e Deus já mostrava onde que estava. E por muitas vezes, batalhas terríveis na madrugada, que não ficava só no espiritual, mas vinha, Deus revelava no mundo aqui, palpável, esse mundo que a gente pode ver. Não foi só uma nem duas vezes que Deus trouxe na real. Mas você precisa buscar Deus, você precisa colocar a tua vida diante de Deus, no altar do Senhor, e entregar a tua família, consagrar ela a Deus todo dia, consagrar o teu casamento a Deus, os teus filhos. Você precisa consagrar a Deus e pedir. Queridos, quando você convida o Espírito Santo, convida Jesus, você convida Deus para ser o elo que une a tua família, você, teu esposo ou tua esposa, você não tem ideia o quanto é maravilhoso. Deus, ele cuida, mas você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa, Deus, anda comigo, faça que nem Moisés, se tu não for comigo eu não vou a lugar nenhum. Não abra mão da presença de Deus na tua vida, queridos. Quando teve aquela festa em Caná da Galileia e acabou ali o vinho, mas aqueles noivos, eles convidaram Jesus para a festa. Quando você convida Jesus para a festa, ele provê o melhor vinho. Ele provê aquilo que precisa, que necessita. Então convida Jesus para o teu casamento. Convida Jesus para conviver com você, com a tua família. Por que é importante?
Segundo tópico aqui, para que não haja desconfiança. Por muitas vezes, tem pessoas que são usadas por Satanás para tentar atacar o nosso casamento, às vezes por inveja, às vezes simplesmente por ser intrigueiro mesmo, que nem diz o ditado, para ver o circo pegar fogo. Ver o teu cônjuge lá. Aconteceu comigo. Eu fui fazer uma entrega de lanche de madrugada, de carro, minhas filhas estavam dormindo, e eu cheguei na frente do prédio, chamei a campainha e o cliente não desceu. Eu saí de lá e fui pro meu carro, para vir para casa, porque foi dormir, não tem muito o que fazer, tem que trazer o pedido de volta. Então eu cheguei lá, chamei a campainha, chamei no WhatsApp, chamei toda forma possível, buzinei e ninguém saiu. Entrei para dentro do carro de volta e vim para casa. Só que no que eu vinha pro carro, um conhecido passou e ele foi e voltou e ficou olhando. A conversa que ele espalhou, que eu devia estar com alguém no prédio ali. Ou, sabe, coisas que não vale a pena falar aqui. Nem tudo aquilo que vemos com os nossos olhos é aparentemente aquilo que é. Temos que cuidar muito com... Eu tenho certeza que eu vi foi isso e foi isso que aconteceu. Tenho certeza que estava fazendo coisa errada. Aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma, assim que a palavra de Deus nos diz. E por muitas vezes as pessoas, só porque verem algo, saem falando com certeza aquilo que não é. E acaba exterminando com famílias inteiras, porque não pensam naquilo que fala. Deus, ele não se agrada desse tipo de atitude. A difamação pode até destruir um casamento. E vai um recado para aquele que acredita mais num estranho do que no teu cônjuge. Você precisa vigiar mais. Você precisa tirar essa desconfiança conversando com ele, com ela. Toda vez que eu saio para fazer entrega, eu chego em casa, não que ele me pergunte alguma coisa, ele nunca me pergunta, mas eu sempre chego, aconteceu isso na rua, olha, aconteceu isso, nossa, hoje aconteceu isso, coisas tão irrelevantes, mas eu não consigo, tipo assim, deixar de expressar o que aconteceu. Seja bom, seja ruim, eu chego e falo. Por quê? Às vezes na fila do mercado, você tá lá esperando para ser atendida, e tem pessoas que não têm respeito, e chegam com gracinha. Eu não escondo essas coisas. Quando eu percebo que alguém tá de gracinha, a primeira coisa que eu faço, chego em casa, amor, aconteceu isso, te contar para que tu fique sabendo que aconteceu assim. Ele fica me olhando, tipo assim, você não precisava ter me contado. Mas eu quero contar. Por quê? Porque se eu esconder, já teve vezes que eu fui expulsar demônio de algumas pessoas. Antes de mim foi outra pessoa fazer isso. E o demônio olhou, apontou o dedo na cara da pessoa e falou assim, você não tem moral para fazer isso. Sai daqui. Quando eu levantei, eu nem mandei sair, eu só ergui a mão. Porque eu sou boazinha? Não, eu não sou boazinha, não sou perfeita também. Mas Deus conhece o meu coração, conhece as minhas atitudes, mas Satanás também conhece. Quando aquelas pessoas foram confrontar os demônios que estavam numa pessoa e tentar expulsar, levaram uma surra. Porque eles olharam para ele e disseram assim, eu conheço Jesus. Você está pregando em nome de Jesus. Está pregando em nome de Paulo. Paulo eu conheço, Jesus também. E vocês quem são? Não se engane, queridos. Satanás, ele busca teu histórico. Ele conhece o teu passado. Ele não pode saber do teu futuro. Porque o único que conhece o nosso futuro é Deus. Mas ele pode
acusar o que você fez. Quando você deixa algo encoberto, mesmo que seja uma coisa que parece tão irrelevante, ele vai lançar isso em rosto. E pode impedir de uma alma se liberta por conta do teu silêncio, por conta daquilo que você escondeu. Independente do que for, seja sincero. Quando você conversa com o teu cônjuge, você não deixa espaço para desconfiança. Quando você se abre, quando você fala, aconteceu isso, 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 eu quero que você fique sabendo, porque se acontecer isso, aquilo, você já está ciente. Ambos têm que ter essa comunicação, para que não haja essa desconfiança, porque uma desconfiança pode destruir um casamento. Por que tem que haver comunicação? Para que não haja desavença. Quando você comunica, quando você exerce o diálogo, a comunicação, você está tirando qualquer chance de entrar uma desavença entre vocês. Porque quando você não fala o que você deveria ter falado e talvez ouve de outra pessoa, vai haver ali uma compreensão que você quis esconder algo. Aí começa, primeiro, a desconfiança, depois vem a desavença. E depois disso tudo, pode acontecer até mesmo uma separação. E dessa separação, queridos, uma família destruída. Filhos ficam arrasados porque pode haver ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho não existe. Não deixe que pessoas venham influenciar nas tuas decisões. Você casou, foi com teu esposo, com tua esposa, não foi com terceiros. Não deixe que pessoas de fora venham ditar o que você vai fazer ou deixar de fazer com tua esposa, teu esposo. Conselho bom você precisa guardar, mas como dizia uma certa pessoa, que conselho é como peixe. O peixe você tira a carne e aproveita, mas as espinhas você joga fora. Você precisa filtrar o que entra nos teus ouvidos. Você precisa guardar o que é bom. E não aquilo que vai ferir. Espinho, ele fere, ele machuca. Quando você engole um espinho, junto com a carne, você está arriscando se matar. Então vigia. Satanás, ele não veio senão para matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Convida ele para o teu casamento. Ao contrário da falta de comunicação, a comunicação nos traz confiança, cumplicidade e aproximação. Por quê? Quando você usa a comunicação, você gera uma confiança. Quando alguém vem falar alguma coisa, não, mas eu já sabia. Ele ou ela me contou. Como foi que aconteceu lá? Ah, foi assim, assim. Não, mas ela me falou que foi assim, assim, assim. Por que está aumentando? Não, não precisa me falar, não quero saber do resto. A cumplicidade. Quando você comunica, você gera cumplicidade. Vocês dois casaram para ser um. Então tem que haver cumplicidade. Dessa cumplicidade gera aproximação. Um cordão de 3 dobras é mais difícil ser quebrado. A falta de comunicação nos faz entrar em ciladas. Mas a comunicação, quando há, nos livra das ciladas. Ela protege o nosso relacionamento. Quando nós nos comunicamos, nós criamos uma barreira de proteção em volta do nosso casamento, do nosso relacionamento. E para passar por ali, como diz o ditado, em chumbo grosso. Sobre o que é importante nos comunicar? Sobre algo que aconteceu, como já conversamos aqui, sobre algo que vai fazer. Tem muitos
casais que dizem assim: ah, mas por que eu vou ficar falando? Já vi homens falarem assim: eu sou dono do meu nariz, eu não tenho que dar satisfação da minha vida pra mulher, eu sou homem, né? Eu sou homem. Por que eu vou ficar dando satisfação? Você não casou? Então você tem que sim dar satisfação. Tem mulheres também. Por que eu vou dar satisfação? Eu trabalho, aquilo, eu também trabalho. Mas se você casou para ser um só, você precisa se comunicar. Por muitas vezes, decisões que tomamos e fazer por conta própria pode ferir o outro. O fato de não nos comunicar pode trazer desavença. Por quê? Porque quando você comunica alguém, pede a opinião dessa pessoa, ela pode te livrar de uma cilada. Já vi casos que pessoas não comunicaram o cônjuge e caíram em ciladas que nunca mais conseguiram se levantar. A mulher que tem sabedoria, isso quando há comunicação. Quando o esposo vai se aproximar de alguém que está com uma intenção, às vezes o homem não percebe, mas a mulher, a percepção dela é mais aguçada. Quando ela olha e fala assim, ó, não faça isso. Olha, se afasta dessa pessoa. Se essa mulher tem discernimento, então escuta ela. Escuta, porque ela vai te tirar de enrascada. Assim que nós casamos, por muitas vezes eu olhava e falava assim, essa companhia não é para você. Essa companhia vai te levar para isso, 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 isso. Olha, é o velho ditado, me diga com quem tu andas, te direi quem tu és. Às vezes ele olhava e falava, tá, mas é meu amigo. Não, ele não é teu amigo. Ele está sendo usado pelo inimigo para te levar para os caminhos errados. Às vezes ele escutava, outras vezes não. E realmente. Outras vezes eu dizia assim, vigia, porque essa pessoa está com uma intenção. Aí teve um dia que ele olhou pra mim e falou assim, mas todo mundo pra você não presta, é ruim. Eu falei, não, não é questão que a pessoa não presta, é questão que eu consigo ver a intenção da pessoa antes dela fazer. A mulher tem isso, essa percepção, mais aguçada do que o homem. E não é porque escolhemos, é porque Deus colocou em nós esse adjetivo, essa adição a mais. Para onde vai? É preciso comunicar? É preciso comunicar. Eu conheço muitos casais que quando vai sair, um deles simplesmente pega o carro, ou a pé mesmo, e sai. Às vezes a esposa não faz nem ideia, e chega alguém, liga ou chama, teu marido tá aí, vai procurar, cadê meu marido, onde é que foi? E vice-versa, né? Pô, onde é que tu foi? Eu preciso falar para onde que eu fui? Claro que precisa. Já teve casos, da mulher tá em casa e o marido não falar que vai sair. Não tô falando que ele foi fazer coisa errada, mas a comunicação vai te deixar alerta. Por muitas vezes a mulher nem sabia que ele tinha saído. E de repente recebeu a notícia. Aconteceu isso com o teu esposo. Como? Meu marido tá em casa. Não, não tá, ele tá aqui. Teu marido é fulano de tal? Não, ele tá aqui, aconteceu isso com ele. E às vezes até morrer. Será que se tivesse comunicado essa esposa, será que ele não estaria ali com ela naquele momento? Porque talvez ela tivesse dito. Outra coisa, que horas volta? Mas por que eu tenho que comunicar a hora que eu volto? Claro que tem que. Porque quando você comunica, hoje em dia, viver é perigoso. Se a pessoa saiu e você sabe
que até certo horário essa pessoa estaria em casa? Se não voltou daquele horário, você vai se preocupar. O que você vai fazer? Você vai começar a interceder por essa pessoa. Mas se ela falar, eu não tenho hora para voltar, não me espere. Talvez ela poderia ter intercedido. Não, tá demorando, mas ele falou que ia demorar mesmo. Não tem problema. Talvez tá passando por perigo, mas pela arrogância de não querer dar satisfação, aconteceu algo. A Bíblia nos diz que o orgulho, ele precede a queda. Quando queremos levantar o queixinho e dizer assim, eu me mando, eu não preciso da satisfação para você, é onde acabamos caindo. O inimigo encontra brecha para nos atacar. Com quem você vai se encontrar? Precisa da satisfação? Claro que precisa. Para evitar desconfiança. Porque se você não tem o que esconder, por que você não pode falar com quem você vai se encontrar? Ah, mas se é controlação, é controle demais, não sei o que, obsessão. Não, não é. Quando você diz aonde você vai estar eliminando qualquer tipo de desconfiança, você vai estar mais seguro, porque se você passar daquele horário e a mulher se preocupar, ou vice-versa, ela vai procurar por você. Ou se alguém que conhece, viu, mas você vai se encontrar com essa pessoa que não é uma pessoa boa, vigia. Quando vira as costas, vai ficar em oração. Eu cansei de fazer isso. Melhor, colocação errada. Por muitas vezes eu fiz isso. De ficar intercedendo quando ele saía para o trabalho, quando ia a algum lugar que eu sabia que não era bom. A comunicação, ela pode te livrar até da morte. Aliás, sobretudo, casal é não deixar brecha. Por que a Bíblia fala que tem que ser um? É porque os dois têm que se comunicar, tem que dividir uma vida, dividir o que está sentindo, dividir as preocupações, dividir tudo. Não é algumas coisas e outras coisas esconder. Ou omitir, como algumas pessoas falam. Casal não deveria ter segredos. Por quê? Porque se é um só, então por que eu deveria ter segredo com meu esposo? Não tem porquê. Eu sempre falo, a minha vida é transparente, é um livro aberto. E eu não tenho medo do que as pessoas vão ler nele. Porque eu tenho muita falha. Se qualquer um de vocês estiver me ouvindo conviver comigo por 1 ou 2 dias, você vai ver que eu sou muito falha. Mas a questão é que Deus não busca a perfeição em nós, enquanto nós estivermos aqui, mas que nós procuramos todos os dias deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e não deixar brecha para que o inimigo venha nos atacar. A nossa vida tem que ser um espelho para que o mundo venha ver o reflexo de Cristo em nós. Nós precisamos andar em retidão com a palavra. Quando andamos em retidão com a palavra, nós seguimos ela. E não tem como você seguir a palavra e você agir de forma errada com teu cônjuge. Há muitos em cima de altares, eu não ia falar sobre isso, mas pregando a palavra. Mas tem segredos terríveis do seu cônjuge. É lamentável, mas tem. Você não precisa ter um nome, você não precisa ser conhecido de ninguém aqui na terra, mas você precisa ser conhecido pelo céu. O inferno, ele te conhece
o céu também. Você precisa andar na luz, como Jesus na luz está. Se você quer ter uma vida de santidade, você precisa andar no caminho estreito. Se você não quer que o inimigo entre no teu casamento e destrua, você precisa andar em conformidade com a palavra de Deus. Assim não tem brecha para que o inimigo venha agir. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para mais longe, para que pessoas venham receber essa palavra que você recebeu. Amém. Deus abençoe.